tudo bem? Nessa aula nós vamos ver a atualização do Midjourney, o modo Niji V6 modo Alpha. As configurações que eu usei foram essas aqui, o modo Niji. Habilitei essa opção aqui para que o Midjourney leve em consideração o meu comando e não seja tão opinativo. Aqui eu coloquei estilização super alta e aqui baixa a variação do modo. Aqui eu já criei algumas ilustrações e olha que legal que ficou o resultado dessas imagens. Para criar essas imagens eu usei esse comando aqui, inclusive o comando vai estar aqui abaixo na descrição. E o comando ele inicia a partir daqui. Até aqui, ó. Então aqui nós temos uma raposa, uma pequena raposa fofa. Aqui nós temos o comando ilustração de livro infantil, textura de lápis e giz. Aí aqui você pode colocar as cores que você quer. Aqui eu coloquei apenas cores pastel, mas você pode colocar, por exemplo, azul e amarelo, cores neutras, preto e branco, cores vibrantes, colorido, enfim. E aqui eu adicionei um dia de sol. E aqui eu coloquei um cenário de floresta florida. Vamos analisar aqui o resultado. Gostei muito do resultado e eu adicionei a informação que eu queria com essa textura de lápis e giz. E ficou muito legal, ficou parecido mesmo com uma ilustração de livro infantil. Achei que ficou muito bom. Essas imagens a gente pode usar, por exemplo, para criar um livro digital, um livro infantil, para criar um e-book, para criar uma estampa para algum produto físico. Por exemplo, uma caneca, um estojo, para colocar essa ilustração num quadrinho, num quarto de criança, para personalizar um caderno de desenho, para personalizar álbum de fotografia. Olha que legal! Nessa segunda imagem eu usei o mesmo comando, então aqui eu tenho, ó, ilustração de livro infantil, estilo lápis de cor e giz textura. Aqui eu também coloquei cores pastel, dia de sol, floresta, florida. E aqui é o meu comando, uma garota de cabelos pretos usando roupas de cor roxa, segurando um gatinho amarelo. Vamos ver o resultado. Essa aqui eu achei muito legal, ficou bem estilo ilustração de livro infantil, gostei bastante. Essa aqui é uma pintura mais simples, ficou uma bonequinha mais básica, mas até que ficou legal. Essa aqui eu também achei interessante e essa aqui também achei que ficou bem legal, principalmente o aspecto de pintura da imagem, gostei bastante também. Aqui eu pedi para criar uma garota cartoon, então eu já mudei alguma informação aqui, coloquei cartoon, cabelo castanho, usando um laço na cabeça, ela está bebendo um café sentada na janela. E aqui é o mesmo comando padrão que nós usamos na imagem anterior. Aqui eu coloquei dia de sol, cores pastel. Olha que bonitinho que ficou. O aspecto de pintura não dá para dizer que foi criado com inteligência artificial. A gente olha esse desenho e imagina que foi algum ilustrador que pintou. Então ficou bem legal. E esse estilo de texturinha despretensiosa ficou bem legal também. Olha que bonitinha. Aqui eu já coloquei um comando diferente. É uma ilustração em estilo aquarela. Um pequeno leão fofo no meio de flores, cores pastel, apenas isso. E olha aqui o resultado. Eu imagino já alguns produtos personalizados para criança com essas artes. Acho que ficou muito legal. E o interessante é que o Midjourney criou 4 estilos diferentes. Então eu tenho aqui 4 opções bem diferentes uma da outra. Aqui eu testei a imagem como referência. Então eu enviei essa imagem aqui, inclusive essa imagem aqui foi gerada aqui dentro do Midjourney. Usando essa mesma referência aqui criada no Midjourney, eu mandei ela aqui para ela ser uma referência para novas imagens. Então eu coloquei ela aqui através do menu enviar arquivo e copiei o link, botão direito do mouse, copiar o link. Copiei o link, cliquei aqui para selecionar a barra, comando imaginar, e aí eu colei o link da imagem aqui e adicionei o comando. Aqui está o comando. É a mesma coisa, o mesmo comando que nós usamos lá acima, que é livro infantil, estilo de ilustração, pintura de lápis e giz, textura, cores pastel, a garota e seu pequeno cachorro. E aí o resultado que eu tive foi esse aqui.
Nesse primeiro resultado, eu não coloquei o parâmetro IW, então eu não pedi ao Midjourney para se basear tanto na imagem, mas no comando. E esse aqui foi o resultado. Ficou muito bonitinho, olha esse efeito de texturinha. Esse aqui também ficou bonitinho, só que esse aqui ele criou um personagem pequenininho aqui nas mãozinhas dela, então não ficou tão legal. Daria para corrigir usando a ferramenta de variar a região. Porém, a ferramenta variar a região ainda não está disponível para o modo Nige 6. Eu acredito que em breve já vai estar disponível. E aí você vai poder selecionar a parte que você quer modificar e alterar o comando para ele gerar uma nova imagem, mudando apenas aquela parte que você não gostou. Se você souber desenhar e tiver habilidade com algum software de desenho, você pode abrir a imagem e tentar ajustar, redesenhando, refazendo essa parte aqui do corpinho dela. Dá para tirar o personagem ali, deixar ela com as mãozinhas cruzadas, ou tirar o personagem e colocar uma florzinha, alguma coisa assim. Já nessa imagem aqui de baixo, eu usei o parâmetro IW2, para que o Midjourney leve em consideração mais a imagem que eu usei. Então, ele vai levar em consideração na hora de gerar a imagem, o meu comando e a imagem que eu usei. E é a mesma coisa, copiei o link, colei aqui e adicionei o comando. É o mesmo comando que eu usei aqui. E olha o resultado como saiu diferente desse aqui. Vamos ver o resultado. Olha que bonitinho esse aqui. Só trocaria talvez a boquinha do personagem. Esse aqui eu gostei bastante. Esse aqui também ficou legal. Esse aqui também ficou muito bom. E percebam que ele pegou bem a referência aqui do cabelinho dela, que é amarelo com azul. A roupinha aqui, o jeans, calça jeans, a blusinha amarela de listras, o cachorrinho nesse estilo mais fofinho. Apesar dele ter buscado a referência, ele não criou igual, ele criou diferente, mas ele se inspirou na referência. Agora a gente vai testar um comando aqui, lembrando que os comandos vão estar todos aqui abaixo na descrição. Vamos ver como vai sair. E enquanto vai gerando a imagem, nós vamos criar mais um comando aqui. Vamos adicionar aqui _AR e vamos colocar 9×16 para que a gente possa criar um background para usar nos stories, para usar de fundo no celular. Vamos ver aqui o resultado. E ficou muito bonito, achei que ficou muito legal. Você pode usar esses backgrounds de fundo para você criar publicações para suas redes sociais, para você criar padrões de fundo, para você criar suas artes de papelaria, de encadernação, de sublimação. Vamos ver como ficou aqui a imagem do background de planetas e universo com estrelas brancas. Esse primeiro aqui eu não gostei tanto, esse aqui até que achei legal. Esse aqui eu gostei, achei que ficou interessante. Esse aqui eu também gostei. Já dá para usar nos stories, para criar uma publicação, ou colocar aqui uma frase legal e usar de fundo no celular, ia ficar bem legal. Para você criar um background em que você tenha um padrão repetitivo, você pode usar o parâmetro Tile. Lembra que nós já vimos na aula anterior, lá em cima, nas aulas de parâmetro, você pode adicionar aqui o parâmetro Tile. Deixa eu apagar aqui. Colocar aqui Tile. E aí ele vai criar as imagens repetidas em que elas se encaixam. Então, se eu quiser criar uma estampa para algum produto, eu posso usar nessa configuração aqui que ele vai criar a imagem de uma forma que ela encaixe e consiga criar um padrão de fundo bem legal. Lembrando que o modo Nige é para desenho, mas você também consegue criar outros elementos em 3D, então você pode colocar outros comandos para você ir testar. Conforme o resultado que sair e você gostar, você pode gerar o upscale das imagens, variações da imagem que você escolheu, pode gerar aqui uma nova rodada e modificar o comando para obter outro resultado. Pode usar a imagem como referência para gerar novas imagens, enfim. Vamos ver aqui como saiu. E eu gostei muito do resultado, gostei dessa aqui, embora tenha dado alguns bugzinhos aqui, mas quase que não dá para perceber. Esse aqui eu gostei mais, acho que ficou mais abstrato, ficou mais bonito. E esse aqui eu gostei também, achei que ficou muito bonito.
E naquele programa, lá na aula do parâmetro Tile, você pode inserir a imagem e ele vai criar o background grande já com a imagem repetida várias vezes. Então, você pode montar o seu padrão de fundo lá naquele site, que eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição novamente para você lembrar. Vamos fazer um teste aqui, vamos enviar uma imagem também. Enviar. Copiar o link da imagem. Espaço, e aqui eu vou colocar o meu comando. Então, eu quero aqui, ó, um leão, kawaii, fofo, estilo, ilustração, aquarela, cores pastel. Vou colocar aqui que ele está feliz e pronto, vou enviar. Enquanto vai gerando a imagem, eu vou copiar o comando todinho com o link. E agora eu vou adicionar o parâmetro IW. Para que ele gere a imagem se baseando na referência. E enquanto gera a imagem, vou fazer mais uma vez aqui. Vou colar o mesmo comando. Vou colocar aqui o parâmetro IW2. É traço, traço IW, espaço 2. E aí, vou colocar o parâmetro da proporção também. Só que eu vou colocar o tamanho 16:9, que é o tamanho padrão aí para uma tela de computador. Então, vamos colocar aqui 16:9 para criar um papel de parede para o computador. Já gerou as imagens e agora a gente vai conferir como ficou. E ficou muito bonitinho, ficou muito legal. Com essas artes você pode criar, por exemplo, tag, etiqueta escolar, você pode personalizar chaveirinhos de mochila, pode fazer necessaire também, estampa para roupinha. Claro que tem que consertar algumas coisinhas, por exemplo, aqui esse bichinho teria que ajustar quando o Midjourney atualizar novamente e adicionar a ferramenta de variar a região, vai ser possível selecionar as partes que a gente não gostar e modificar. Vamos ver aqui a outra imagem. Nessa imagem aqui, nós não adicionamos o parâmetro IW, então ele não seguiu a referência, seguiu mais o comando. Teve a influência da imagem por conta do link aqui, mas é uma influência mais sutil. Gostei muito desse aqui. Esse aqui ficou muito bonitinho, só que ele ficou com uma patinha duplicada aqui. Então, teria que corrigir com a ferramenta variar a região assim que tiver atualização. Esse aqui também bugou, criou patinhas a mais aqui, ó. Mas ficou muito bonitinho. E aqui nós temos o papel de parede para o computador do leãozinho. Olha que gracinha. E aí, por exemplo, com uma arte dessa, você pode gerar o upscale e criar, por exemplo, um painel para colocar no quarto da criança, um banner para colocar no quarto, um quadrinho. Olha que bonitinho. Muito legal. Vamos enviar mais uma referência aqui. Esse aqui nós vamos primeiro, então, copiar o link da imagem. Então, deixa eu clicar aqui e copiar o link. Espaço, Ctrl V no comando. Aqui o comando é uma garota personagem segurando um passarinho, estilo de livro infantil, cores pastel, pintura de textura, lápis e giz, alta resolução. As referências eu vou deixar aqui abaixo também na descrição para que você consiga usar. Já gerou aqui a imagem, mas nós vamos copiar o comando novamente. E vamos adicionar o parâmetro IW. Lembrando que no comando eu não coloquei as características da personagem, eu só pedi para ele criar a imagem baseada nessa imagem aqui. Então, vou colocar aqui traço, traço, IW, espaço 2. Enviar. E enquanto está gerando, eu vou fazer novamente. Vou colocar aqui características para personagem. Então, eu quero uma garota
de cabelos vermelho. Usando vestido rosa e segurando um passarinho. Enviar. Vamos ver essa aqui, que nós não colocamos o parâmetro, apenas usamos a imagem de referência aqui. Vamos ver aqui o resultado. E eu simplesmente amei, achei que ficou muito legal. E para aproveitar a imagem e conseguir tirar o fundo, por exemplo, e usar a ilustração para um kit digital, para fazer um arquivo digital, eu poderia colocar no começo do meu comando a palavra background white, para criar um fundo branco. Então, eu colocaria a frase white background no começo do meu comando, vírgula, e depois colocaria o comando para ele criar o fundo branquinho e depois eu conseguir remover lá no site da Adobe Express. Olha que bonitinha essa aqui, ficou com essa parte do cabelinho mais claro, como se estivesse pegando a luz do sol. Ficou bem legal também, essa aqui também ficou legal. Imagina um quadrinho com essas personagens no quarto de criança, ia ficar muito bonito. Aqui já gerou a imagem e nessa aqui eu coloquei o parâmetro IW. É o mesmo comando usado aqui, ó. Que legal, ela com o passarinho. Esse aqui deu uma bugadinha aqui nessa parte, não deu para entender muito bem. Como tem essa texturinha legal aqui, eu talvez tentaria corrigir usando um software de desenho de pintura digital. É claro que para isso você precisaria ter pelo menos um tablet um tablet com caneta para você conseguir desenhar e corrigir num programa de pintura, ou um iPad, ou uma mesa digitalizadora para você usar no computador mesmo, com a caneta, você consegue ajustar o desenho e corrigir. Que bonitinho ficou esse aqui também ficou legal. Tá gerando aqui a imagem do cabelinho vermelho. E deu certo, ele criou a personagem com o cabelo vermelho, apesar de eu ter usado uma referência em que a personagem tá com o cabelo marrom. Vamos fazer mais um teste aqui pra gente ver se a gente consegue criar uma personagem diferente da imagem que está aqui, na questão da pose que ela está, eu quero uma pose diferente, então eu vou copiar o comando. Aí aqui eu vou colocar que ela não está segurando um passarinho, eu vou colocar que ela está segurando um ursinho. Um ursinho de pelúcia. Enviar. Já temos aqui o resultado da personagem com o bichinho, vamos ver como ficou. Vejam como é possível usar a referência e mudar o comando para obter outro resultado usando as mesmas texturinhas e usando a imagem de referência para que o Midjourney consiga criar naquele estilo. Eu simplesmente achei lindo demais, gostei muito. Esse aqui só deu um errinho aqui no olhinho, teria que ser mais para baixo aqui o olhinho, mas ficou muito lindo. Vamos testar agora um outro tipo de desenho. Observem que essa imagem ela é bem simples. Vamos copiar o link. E agora a gente vai colocar aqui Flat Design, Ilustração, Pastel, Cores Pastel, Kawaii, vírgula. Aqui eu vou colocar Ilustração Simples, estilo plano. Enviar. E enquanto vai gerando, eu vou copiar novamente e vou colocar o parâmetro IW para que ele se inspire mais na imagem. Então, ele leve mais em consideração a imagem. Vamos aguardar. A imagem do cabelinho aqui, eu acho que ela deu uma bugada, não tá continuando. Às vezes acontece isso, então eu vou copiar novamente e vou enviar aqui embaixo.
Vamos ver aqui a primeira imagem, e nessa primeira imagem que eu não coloquei o parâmetro IW, eu não gostei muito do resultado. Eu acho que o Midjourney acabou criando um personagem bichinho, mas misturou com uma criança, uma menininha, então não ficou legal. A única que eu gostei foi essa aqui, mas ainda assim não é o resultado que eu gostaria, porque tem a line art, tem o contorno, e eu queria uma imagem sem contorno. E aqui nós temos a outra imagem que eu pedi para ele se basear na imagem, coloquei aqui o parâmetro, olha o resultado. Eu gostei dessa primeira, achei que ficou legal, já essa aqui não gostei, eu acho que não ficou interessante. Essa aqui também ficou um pouco confuso, porque o personagem ficou com o cabelo de criança e o corpinho de animal, então não ficou legal. E essa aqui até que ficou bonitinha, ficou interessante, olha que legal. Observem que o Midjourney ele não copia as imagens, olha aqui a referência foi essa, e o resultado que eu tive foi bem diferente. Então não tem problema você usar a referência porque ele não está plagiando, ele vai criar uma coisa nova. Aqui gerou a imagem da personagem com o cabelinho vermelho, mostrando que é possível você mudar as características do seu personagem, os detalhes da imagem e ainda continuar com o mesmo aspecto de pintura, com o mesmo estilo. Vou apagar essa aqui, porque nós não vamos usar. E agora eu vou testar essa imagem aqui, misturando com essa aqui. Essa primeira, então vou selecionar aqui, a número 1. Vou salvar. E agora eu vou selecionar o modo Blend, para fazer um teste como vai sair. Adicionei aqui as duas referências e vou enviar. Vamos ver o que vai sair da mistura desses dois personagens. E aqui nós temos o resultado da mescla das duas imagens. Eu achei que ele puxou mais para a imagem 2, que é essa aqui, do que a primeira referência, que é essa aqui. Mas achei que ficou bem legal. Olha que bonitinho. E aí você pode fazer mescla de vários desenhos, inclusive de desenhos que você gera no próprio Midjourney. Se você gostou de algumas características de um desenho que você gerou no Midjourney e você quer testar esse personagem mesclando com outro, você pode testar para ver como vai sair o resultado. Olha que legal, que bonitinho esse aqui. Esse aqui também ficou bonitinho. Todos eles ficaram legais. Lembrando sempre de gerar o upscale das imagens, variações da imagem que você gostou, novas rodadas mudando o comando, entre outras opções que você tem aqui. A opção variação sutil e variação forte, e aqui o upscale para você gerar a imagem maior, o upscale sutil e o upscale criativo, onde ele vai criar um upscale, criando outros elementos ao redor, mudando a arte. Finalizamos a aula por aqui, eu espero que você tenha gostado dessa atualização, que você tire muito proveito desse recurso e até a próxima!